Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Perspectiva, sempre tratando de temas atuais e de interesse da sociedade. E nessa edição a gente vai falar sobre o Junho Prata, que foi instituído por meio de lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 2018 e agora conta com uma série de atividades em Mato Grosso do Sul. E nós vamos falar sobre o tema desse ano da campanha, que é fortalecendo laços, saberes e práticas intergeracionais. E para bater um papo com a gente, aqui no estúdio, a Zirleide Barbosa, que é subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas de Mato Grosso do Sul. Obrigada pela sua participação com a gente, Zirleide. Olá, Lívia, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. É uma grata satisfação estar com vocês e poder falar de um assunto tão importante que requer a atenção de todos. Sem dúvida, né? A gente comenta muito a respeito dos direitos das mulheres, né? Dos direitos LGBT, falar de igualdade de gênero também está bastante em evidência. E a gente não pode esquecer dos idosos. Eu acredito que essa campanha venha num momento assim muito importante em que os idosos eles são cuidados muitas vezes, né? E estamos no inverno, eles ficam mais em casa. Eu gostaria que a senhora comentasse com a gente a importância do Junho Prata, para que a gente possa fazer essa conscientização geral aqui no estado. Exatamente, Lívia. É um público, tanto crianças como pessoas idosas. Trata-se de um público mais vulnerável e precisa de atenção da sociedade, dos governos, né? Enfim, precisa de atenção de todos. E o Junho Prata é um momento em que nós paramos, e essa campanha ela não pode parar, ela tem que seguir o ano todo, mas é um momento em que a gente tem essa oportunidade de falar sobre essas questões, né? De várias formas. No ano passado, a discussão foi sobre o idadismo. Você tocou na questão dos preconceitos e do quanto avançou as discussões, possibilitaram a garantia de direito para crianças, adolescentes, para as mulheres, para o público LGBT. Claro, ainda está em construção, avanços ocorreram, mas muitos ainda estão a ser vencidos, né? E é assim também com o público 60 a mais, né? É preciso discutir cada vez mais, atualizar legislação, assegurar no orçamento políticas públicas voltadas para o atendimento da população 60 a mais. Você vê, tem temas que parecem que não são tão importantes, mas olha, quando saiu em 2013 o Estatuto da Pessoa Idosa, quando saiu a lei, a legislação que cuida de todos os direitos das pessoas idosas, ele veio como o Estatuto do Idoso. E agora, recentemente, foi atualizado. Então, houveram algumas mudanças no Estatuto e ele passa a ser o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, aí ele fica mais inclusivo, ele traz a atenção, os direitos já estão ali, mas ele chama aqui na capa a atenção para o fato de que todas as pessoas envelhecem. E existem múltiplas velhices, né? As pessoas envelhecem de forma diferente. As mulheres, diferente dos homens, né? Pessoas negras, diferente de pessoas não negras. Homens negros e mulheres negras envelhecem de forma diferente. A questão quando se trata de LGBT, também tem diferenças, tem questões a serem consideradas pelas políticas públicas, né? E sem contar que todos nós estamos... sem esquecer, né, da terceira população, nosso estado tem a terceira população de povos indígenas, sem esquecer que cada povo indígena envelhece de forma diferente. Isso estando na aldeia ou estando na aldeia urbana. Então, é muito complexo. E quando a gente tem essa oportunidade que nós estamos tendo no Junho Prata e que os meios de comunicação nos oferecem para falar sobre esse tema, é muito significativo, porque a gente começa com a sociedade a pensar, né, que sociedade nós queremos. Se todos nós estamos envelhecendo, então nós estamos sendo convidados a refletir sobre isso. Com certeza, e eu penso muito também sobre o avanço
da sociedade que é mais tecnológica, as pessoas também com mais qualidade de vida. Eu sei que a gente também traz esse assunto de combate à violência, a gente vai falar sobre isso, mas hoje em dia o público idoso está muito ativo, realmente trabalhando. As empresas, eu acredito, que estão incorporando também esse público. Eu vi uma entrevista recente que eu achei muito interessante, em que as empresas estavam tendo dificuldades de reter o profissional geração Z e estavam já contratando pessoas acima dos 45 anos e falando que eles são melhores, que eles têm mais experiência, que eles cumprem melhor o horário. E até para uma sociedade que a gente sabe que precisa, né, trabalhar, muitos sustentam a família, às vezes com as aposentadorias, e trabalhar até mesmo para preparar essa pessoa idosa para o mercado de trabalho, né? Então, Lívia, você toca num assunto muito interessante. Então, o idadismo, ele levou por muito tempo a descartar as pessoas 60 a mais, tanto que é preconceito, é crime colocar lá, ó, a idade para contratar, né? Então, o idadismo é você não pode porque é muito novo ou porque é muito velho ou velha. E isso impede, né, às vezes, as pessoas que ainda querem produzir. Não quer dizer que todo mundo tem que continuar no mercado de trabalho. As pessoas trabalharam, fizeram a sua parte, criaram filhos, construíram muito no país, no estado, no município. E é um direito a aposentadoria. Com certeza. Né? E ele poder ter uma outra forma de viver após a aposentadoria. Ele está ressignificando a sua maneira de viver. Isso é fundamental para a saúde física e mental. Né? Mas há ainda, diante das desigualdades, muitos estão trabalhando. E muitos gostariam também de trabalhar. Sim, até para se manterem ativos e tudo mais. Isso. Então, as mudanças também proporcionam isso. Se as pessoas estão vivendo mais e vivendo bem, né, não quer dizer que todo mundo vai chegar aos 60 anos e adoecer. Né, as pessoas estão vivendo mais. Nesses últimos anos, nós ganhamos 30 anos aí de vida. Né? Então, os desafios são como esses anos ganhos serão aproveitados, como viver nesse tempo a mais que a população brasileira está ganhando, que é diferente de todos os outros países. Enquanto outros países demoraram para chegar à velhice, nós fomos rapidamente, a partir da década de 60, houve uma mudança, começa a mudar a pirâmide. Então, voltando para a sua pergunta. Então, existe essa realidade agora, né? As pessoas conseguem trabalhar, muitos estão estudando, voltaram à escola, estão estudando, e aí é exatamente o que a campanha chama esse ano, fortalecendo laços, saberes e práticas intergeracionais. Então, é possível hoje você colocar no mesmo espaço de trabalho pessoas com várias idades. Né? E aí a grande discussão é como o desafio que a gente tem é fortalecer esses laços lá na família. Muitos rompem esses laços lá atrás por vários motivos, que não por vários motivos, e existe um aumento da população idosa de rua, enfrentando doenças, né, como alcoolismo, tabagismo, né, essas dependências, e em situação de dificuldade. Então, existe também toda essa... E quando a gente volta a pensar por que essa pessoa está em situação de rua, lá atrás pode ter sido rompido laços Sim. familiares e tal. Então, é preciso, nesses momentos, discutir todas essas situações. Né? E como a família pode fortalecer esse laço. E sabe o que me preocupa também bastante? Toda vez que a gente fala também de pessoa idosa e combate à violência, nós estávamos falando sobre a aposentadoria é o direito e tal, e naturalmente muitos idosos acabam ficando mais em casa, dependem de pessoas para cuidar deles, dependendo da idade e também das condições físicas. São os casos de violência e muitas vezes a inabilidade que essa pessoa tem por falta de conhecimento tecnológico e talvez de mobilidade, de poder fazer uma denúncia, de poder se libertar às vezes de um vínculo que para ele não é muito bom. A gente, quando leva esse assunto muito para o caso da violência contra a mulher e a situação de violência nas mulheres que são realmente independentes, né, do companheiro, né,
dependentes financeiramente, elas acabam se tornando muito mais reféns desse ciclo. E eu acredito que para o idoso isso seja ainda mais perigoso, porque além desse ciclo de dependência, não digo nem financeira, mas assim, no sentido de depender de alguém para cuidar dele e poder sofrer a violência por conta disso. Como é que vocês conseguem ter mecanismos assim de denúncias ou de terem dados a respeito desse tema, até para a gente conseguir combater essa violência? Bom, como eu disse anteriormente, as pessoas no Brasil ganharam anos de vida. Sim. E aí existe um grupo, acima de 80 anos, que pode ou não desenvolver uma deficiência e precisar de mais apoio. E geralmente é alguém da família que cuida, né? Nem todo mundo tem recursos para pagar um cuidador. Isso não quer dizer que ao pagar um cuidador, aquela pessoa estará livre de violência, de sofrer uma violência. Então, quando chega a esse ponto, quem cuida? Geralmente é uma mulher. Tem pessoas mais velhas cuidando de pessoas mais velhas que elas, né? Então, pode acontecer uma exaustão, uma sobrecarga e a falta de conhecimento técnico de lidar com essa situação também, né, pode levar a acontecer a violência. Então, é um assunto complexo, não quer dizer que todo mundo que cometeu uma violência, é claro, se cometeu uma violência, tem lei, tem punição. Mas em que situação ela foi levada a perder a paciência e cometer uma violência? Isso não quer dizer que está justificado a violência. Mas aí chama atenção para a construção de políticas públicas para evitar, para prevenir. Então, quando a gente fala em violência, tem que combater, né, a violência, enfrentar a violência, mas principalmente preveni-la. Então é preciso, é complexo porque as políticas públicas têm que dar conta disso. Então existe hoje um movimento em todo o Brasil na construção de centros-dias, que é um lugar onde a pessoa pode ficar durante o dia para a família trabalhar e depois à noite todo mundo conviver, fortalecer os seus laços familiares, trocar as suas experiências, contar suas histórias e ter esse momento de afeto. Então isso pode possibilitar essa realidade. É possível para todo mundo? Não. Né? Mas é necessário pensar em políticas públicas que fortaleçam laços, que aproxime pessoas e que evite a violência também, antes dela acontecer. E aí você perguntava dos canais. Ao você ver uma pessoa estar sabendo de uma violência, um pedido de socorro, é ligar para a polícia, é o 181. Se você sabe de alguma coisa, é denúncia, é o Disque 100. O Disque 100, você liga, ele está lá em Brasília, e aí imediatamente ele vai para aquele bairro, se é para a polícia, se é para o CREAS, né, que é assistência social, que atende as vítimas de violência, se é para o Conselho Municipal, se é para o Conselho Estadual, se é para a Defensoria, né, se é para a polícia, se é para o Corpo de Bombeiros. Né? Então, o Disque 100 é o canal para fazer as denúncias. Né? É anônimo, ninguém vai saber que a pessoa fez. E esses canais e essas políticas precisam ser fortalecidas cada vez mais. E de acordo com os dados que vocês já têm, qual seria o tipo de prática de violência contra a pessoa idosa assim, mais comum, que chega até ao conhecimento do poder público? A negligência, o abandono. Né? Você vê que existem países que já têm o Ministério da Solidão. Né? Nós estamos vivendo isso, jovens também estão. Nosso país, né, é uma coisa do momento, é uma coisa do nosso sistema econômico que leva a isso. E é preciso falar sobre essas situações. Né? E tem uma série de outras violências. Tanto quanto você citou a questão da mulher, porque como o Estatuto da Pessoa Idosa começa a ser mais conhecido agora, né, a Lei Maria da Penha já é mais conhecida. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa em todas essas legislações que já são populares, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, e não é diferente o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, na Lei Maria da Penha tem um artigo onde a lei abraça a mulher idosa, né, e
E aí é preciso mesmo conhecer, né, o estatuto e tornar cada vez mais popular, para realmente a gente conseguir mudar esse mundo. Então, se você tiver sorte, né, e condições e chegar à velhice, né, é uma conquista fantástica da nossa população. Mas ninguém quer chegar lá em uma situação de dificuldade. Sim. Então, nós podemos chegar à velhice bem, né, ser um velho, uma velha ativa, né, contribuindo com a comunidade, vivendo bem, saudável física e emocionalmente. Depende de cada um de nós, mas depende também de políticas públicas. Certo, e como é que o governo do estado está atuando, por exemplo, para descentralizar essa atuação de vocês, para levar informação para os municípios, né, entendendo, né, que a gente tem aí 79 cidades no estado? Bom, a Secretaria de Estado de Cidadania, onde está a Subsecretaria de Políticas para as Pessoas Idosas, né, tem essa finalidade de articuladora. Então, a cidadania, ele tem foco no cidadão, na cidadã, na pessoa. E aí a gente trabalha muito junto com as outras subsecretarias e, no nosso caso, nós acabamos de construir um programa, que é Envelhecer. É um programa que trata das velhices, né? De como a subsecretaria vai trabalhar. Envelhecer é legal, que tem a conotação de que é um direito envelhecer e que não precisa ser ruim. A gente já falou que cada um envelhece de uma maneira, né? Pode ser um momento bacana na vida da pessoa. Ela trabalhou muito, ela sofreu violência, ela viveu uma vida de muita dificuldade e agora, depois dos 60, ela está conseguindo, né, ter uma vida mais tranquila, voltar a estudar, fazer aquele curso que não fez, aproximar dos amigos, ter uma vivência bacana com a família. Então, isso é para um grupo de pessoas, isso é possível, não é para todos, né? Mas a subsecretaria, a partir do Envelhecer é Legal, então nós estamos trabalhando exatamente isso que a campanha propõe, né? Fortalecimento de laços, indo aos municípios e reunindo com todos os setores do município. Olha, saúde, qual que é teu papel aqui? Tem vários programas para atender a pessoa idosa lá na saúde, desde vacinação até a academia da saúde, que é tocada com profissionais de fisioterapia, né? E aí você vai lá no esporte, pessoal do esporte, o que tem? Tem academia de saúde, tem vários projetos, né? Aqui tem um profissional de educação física, se não tem, a gente fala, que tal, vamos conversar para ter, né? Claro que o município é que toma as decisões. E aí você chama o pessoal claro, todo mundo está da mesma sala, né? Da educação, o que tem? Existe algum programa que traz a pessoa idosa para estudar em um outro horário, em outro local, com menos hora? O que vocês têm? O que a gente pode fazer juntos, né? E aí a saúde, né, a assistência social, que tem um papel importantíssimo, né? Nós temos o SUS no nosso país, que é um presente do povo brasileiro, que é algo incrível, que a gente tem que lutar muito para defender. E menos conhecido, nós temos o SUAS, que é tão fantástico quanto o SUS, né? Que o SUAS tem inúmeros programas, políticas funcionando, né? Desde do CREAS, onde atende pessoas vítimas de violência, como os projetos Conviver, que funcionam lá na prefeitura, que recebe um grupo de pessoas idosas, não são todos os idosos do município que estão lá, mas um grupo que está ali, que está convivendo, que está fazendo uma série de atividades que vai influenciar muito na sua saúde física e mental. Certo, e eu pedi também, né, para a senhora, quando viesse aqui a nossa entrevista, trouxesse alguns números para falar para a gente da situação envolvendo os idosos, porque a gente traz esses dados para a audiência ter uma noção, né, de quanto é importante que todos estejam integrados nesse combate à violência, nessa integração da pessoa idosa nos novos moldes, né, do mundo. E se a senhora puder comentar com a gente a respeito desses números, quais seriam os principais casos, né? A gente falou aqui de alguns. Tá, eu trouxe aqui um número do Disque 100, né? Isso aqui está atualizado e, como eu expliquei anteriormente, como funciona o Disque 100. Então, eu peguei aqui as violências de 2025 no nosso estado. Então, os protocolos de denúncia. Aqui tem as faixas etárias e o protocolo é quando
né, há um registro. Então, você chegou na unidade de saúde e o profissional desconfiou, olha, essa pessoa sofreu uma violência, Sim. mesmo que ela não fale, né? Então, ele precisa registrar e chamar as autoridades, é lei, né? O profissional precisa fazer isso. Então, nós temos aqui 657, né, protocolos de denúncia, que vão de janeiro a junho. E de denúncias, né, vamos dizer que você sabe de alguma coisa, chamou a polícia, ou ligou no Disque 100. Então, aqui, até junho, de janeiro a junho, nós temos 1.158 denúncias. E violações. Aí eu vou explicar por que o número é diferente. Se você tem 1.158 denúncias e 9.158 violações. Digamos que a pessoa houve uma denúncia, né? Ela sofreu uma queda, ela caiu, ela machucou-se, né? E depois vai descobrir por que ela foi empurrada, né? Ela não quis, talvez, emprestar o cartão, ou, né, então seria aí uma violência financeira, ou ela está doente, está ali porque foi negligenciada a alimentação, o remédio, né, não foi, a pessoa está ali com o remédio, mas ela não consegue tomar e não recebeu um apoio para tomar esse remédio. Né? Então aqui pode aparecer uma série de violações. Ela sofreu, antes de ser empurrada ou de apanhar, ela sofreu violência psicológica. Né? Ela pode ter sofrido violência moral. Né? Ali ela é motivo de chacota, de piada, tal. Então, por isso que soma de 1.158 denúncias, 9.158 violações. Então, tudo isso está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa e esse aí é o cenário do nosso Estado. Né? Nós temos esses registros e creio que a campanha Junho Prata é importante para que as pessoas conscientizem, façam a denúncia, que é muito difícil de fazer. Há uma subnotificação. Na realidade, é muito mais que isso. Né? Então, existem amarras, existe uma série de motivos que as pessoas não denunciam. E, por outro lado, muitos sabem da denúncia, mas aquele velho, ele é chato mesmo, né? Então acaba nem ver que está acontecendo, né? Porque não liga para isso, né? Não se importa. E se a gente quer construir uma sociedade mais humana, inclusiva, e que aquela pessoa possa ter a sua velhice garantida, os direitos de estar numa idade mais avançada, então é dar conta de todo mundo, né? Preocupar-se com as violências. Certo, e para a gente finalizar, para a senhora ver como é que o tempo passa rápido, eu gostaria que a senhora comentasse a importância da participação das famílias, a importância da sociedade estar envolvida no incentivo a esse idoso utilizar das ferramentas públicas que estão à disposição dele, seja através do dia, seja através das academias ao ar livre, ou através das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, pelas prefeituras, para que eles se mantenham em movimento, se capacitem, né? Se mantenham em atividade, a importância da integração de todos nessa situação dos idosos. Você já colocou muito bem, né? É importante estar sabendo que tem algum evento ali no seu município, participe, chegue até lá, coloque a sua opinião. E agora está acontecendo algo fantástico, né? Os municípios estão fazendo as conferências. Então, essas conferências têm 5 eixos. Então, ela discute o financiamento das políticas públicas, ela discute as violências, saúde, educação, todas essas questões, as políticas públicas, na verdade, né? E ela fala também dessa intergeracionalidade, tudo. Então ela traz todo esse bojo de temas voltados para o envelhecimento humano. Participar das conferências. Então, se você está aí no seu município e sabe, está anunciando que vai ter uma conferência, vai lá, você fala, puxa, podia ter isso aqui no meu município, vai lá e fala, propõe, né? Então, os municípios estão convidando para as conferências. E aí eu quero dizer também, nesse momento, muita gente está se solidarizando, está se preocupando com as políticas, com a construção de políticas que venham atender as pessoas idosas. Então, sempre perguntar para as pessoas idosas, sempre perguntar, porque às vezes a gente acha que vai fazer algo
fantástico, puxa, eu vou fazer isso. E erra feio. Está tomando uma né? decisão por ele, né? Ele pode decidir por ele. Porque as pessoas idosas não são incapazes. Inclusive, a comunicação. É muito comum uma filha ou um filho acompanhar a pessoa, o seu pai, seu familiar, seu sogro, sogra ao médico, e o médico virar, né, o profissional da saúde, né? Não precisa ser o médico, né? E aí, gente, eu não estou, né? Isso acontece com alguns, né? Então, ter esse cuidado. Então, se você está acompanhando a sua mãe, eu vou olhar para você e dizer o que ela sente. Não, ela sabe o que ela sente, né? E as pessoas idosas não são os aposentados, o senhorzinho, a senhorinha, tem nome. Se a gente vai abordar uma pessoa com 30, 40, 20 anos, qual é o seu nome? A gente pergunta, né? Então, para uma pessoa idosa, ela continua, né? Quando tinha 30 anos, ela se chamava Sofia, com 80 ela continua chamando Dona Sofia. Sim. Então, falar o nome, não é vozinha, não é vozinho, né? Então, ter esse cuidado com a comunicação com a pessoa idosa. Muito bom, eu quero muito agradecer sua participação aqui com a gente no Perspectiva, foi excelente o esclarecimento, trazendo os dados, trazendo também as políticas públicas e a importância da gente dar atenção a esse tema, não apenas em junho, mas o ano todo, utilizando as ferramentas que estão à nossa disposição. Perdão. Obrigada pela sua participação. Muitíssimo obrigada. Bom, é isso. E esse foi o programa Perspectiva aqui da sua TV Assembleia, falando de Junho Prata, com a Zirleide Barbosa, que é subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas de Mato Grosso do Sul. E eu volto numa próxima edição com um novo tema. Obrigada pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.